Você já recebeu uma promessa de Deus? Algo tão grande, tão esperado que se tornou o centro do seu mundo? Um filho, um ministério, um casamento, uma restauração. E depois que a promessa chegou, você a abraçou, a protegeu e construiu sua vida ao redor dela. Agora imagine que, em uma noite qualquer, o mesmo Deus que lhe deu a promessa volta e pede que você a devolva. Não que a empreste, que a sacrifique, que a coloque sobre um altar e a entregue de volta a Ele de forma definitiva. O que você faria? Esta não é uma hipótese. É a história mais chocante e profunda de fé em toda a Bíblia. É a história de Abraão, o pai da fé. Depois de décadas de espera, ele finalmente segura em seus braços Isaque, o filho do riso, a semente da promessa, através da qual todas as nações da terra seriam abençoadas. E então, no silêncio da noite, a voz de Deus vem com a ordem mais incompreensível de Gênesis 22. Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto. Como um Deus bom poderia pedir tal coisa? Que tipo de teste é este que coloca o mandamento de Deus em aparente contradição com o caráter de Deus? Esta mensagem é para você que está em um Monte Moriá, para você que está enfrentando uma ordem de Deus que não faz sentido, para você que sente que Deus está pedindo para você abrir mão daquilo que você mais ama, daquilo que Ele mesmo te deu. A jornada de 3 dias de Abraão até aquela montanha é um manual sobre a fé que obedece no escuro, que confia no provedor acima da provisão. É uma história que nos força a responder à pergunta: quem nós amamos mais, a bênção ou o abençoador? Até o final desta jornada, nós não apenas subiremos o monte com Abraão, mas descobriremos a resposta profética que ele deu a Isaque, uma resposta que revelou sua fé secreta na ressurreição, e testemunharemos a provisão de Deus, que deu a ele um novo nome, um nome que é a nossa esperança até hoje. Irmãos, esta talvez seja a passagem mais difícil e mais recompensadora das Escrituras. Ela nos testa, nos confronta, mas no final nos revela o coração de um pai. Fique comigo, pois estamos prestes a descobrir o que realmente acontece quando nossa fé é levada ao limite absoluto. O mundo ordinário de Abraão era finalmente um lugar de paz e promessa cumprida. Após anos de esterilidade, de espera, de erros como o de Agar, Isaque havia chegado. Ele era o centro do acampamento, o milagre visível da fidelidade de Deus. O mundo de Abraão era ver seu filho crescer, ensiná-lo, amá-lo. Cada riso de Isaque era um eco do riso de Sara, uma prova de que Deus cumpre o que promete. O mundo ordinário era a doce realidade da bênção pela qual ele esperou a vida inteira. Tudo estava bem. A promessa estava segura. A vida de José como governador do Egito após a prisão. Ele tinha poder, uma família, a bênção de Deus era evidente sobre ele. Seu mundo ordinário era de paz e prosperidade, antes do próximo grande teste de perdoar seus irmãos. Qual é o Isaque em sua vida? A promessa cumprida que te traz alegria e segurança? Agradeça a Deus por ele. Mas pergunte-se: meu coração está firmado na bênção ou no abençoador? E então, a chamada vem, e ela estilhaça o mundo ordinário. A voz de Deus que antes trouxera promessas de vida, agora traz uma ordem de morte. Cada palavra é uma facada no coração de um pai. Teu filho, teu único filho, a quem amas. Deus mostra que ele sabe a profundidade do sacrifício que está pedindo. Esta não é uma aventura para conquistar uma cidade ou lutar contra um exército. É uma jornada para o interior da própria alma, um teste para o núcleo de sua fé.
A chamada é para um ato de obediência que desafia a razão, o amor e a própria promessa de Deus. Exemplo de Oséias. Deus o chamou para uma aventura dolorosa, casar-se com uma prostituta como um sinal vivo do amor de Deus por um Israel infiel. A chamada de Deus muitas vezes nos leva a lugares de dor e incompreensão para um propósito maior. A obediência a Deus nem sempre será fácil ou compreensível. Se você se dispõe a obedecer, mesmo sem entender, comente: não a minha vontade, mas a tua. A recusa de Abraão é a mais poderosa de todas. Ele não a expressa. O texto é surpreendente em sua simplicidade. E Abraão se levantou pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho, e cortou lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Onde está o argumento? Onde está a negociação? Onde está a recusa? O silêncio dele é a sua batalha. A recusa que ele venceu não foi contra Deus, mas contra cada fibra de seu ser paternal. Cada machadada na lenha era um golpe em seu próprio coração. A sua obediência imediata é a maior prova da guerra que ele venceu no seu espírito durante a noite. Jesus, no Getsêmani, sua luta foi intensa. Seu suor se tornou como gotas de sangue. Mas sua decisão final foi a obediência silenciosa, levantando-se para encontrar aqueles que vieram prendê-lo. Deus me pediu para abrir mão de um sonho que eu amava. Eu não gritei com ele. Eu passei dias em silêncio, sentindo a dor da entrega. Cada passo de obediência parecia pesar uma tonelada. O silêncio era o meu grito. O mestre, a sabedição que guia Abraão nessa jornada impossível, é a sua história com Deus. Ele se apegou a 2 verdades. Verdade 1. Deus prometeu que em Isaque sua descendência seria chamada. Verdade 2. Deus estava pedindo que ele sacrificasse Isaque. Como essas 2 coisas podem ser verdades? A única resposta lógica para uma fé ilógica é a ressurreição. O autor de Hebreus nos dá o segredo do coração de Abraão. Pela fé, Abraão, quando provado, ofereceu a Isaque. Considerando que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Ele não estava indo para matar seu filho. Ele estava indo para entregá-lo, confiando que o mesmo Deus que o trouxe do ventre morto de Sara poderia trazê-lo de volta das cinzas do altar. A fé de Daniel na cova dos leões. Ele não sabia se Deus o livraria, mas sabia que Deus podia livrá-lo. Sua fé estava no poder de Deus, não no resultado que ele desejava. A fé no poder da ressurreição nos capacita a obedecer nas situações mais impossíveis. Se você crê neste poder, siga este canal e comente: eu creio no Deus do impossível. Ao 3º dia, Abraão avista o lugar, e aqui ele cruza o limiar final. Ele se vira para seus servos e diz palavras cheias de fé: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo-o adorado, tornaremos a vós. Ele não disse eu voltarei, ele disse nós voltaremos. Em seu coração, ele já estava vivendo a realidade da ressurreição. Deixar os servos para trás foi o ponto de não retorno. Agora era apenas ele, o menino e Deus. A adoração que ele se propôs a fazer seria o ato de fé mais caro de sua vida. Ruth deixando Moabe. Quando ela disse a Noemi: o teu povo será o meu povo e o teu Deus o meu Deus, ela cruzou o limiar deixando seu passado e sua antiga identidade para trás. A verdadeira adoração muitas vezes nos custa algo. Curta este vídeo agora, se você está disposto a oferecer a Deus uma adoração que vai além das palavras. E então vem a prova mais aguda, a voz inocente de seu filho. E falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: meu pai! E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Esta pergunta é a faca antes da faca. É o teste final da resolução de Abraão.
Como responder a isso? E a resposta de Abraão é a declaração profética mais importante do Antigo Testamento. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Ele não sabia como, mas declarou o que sua fé acreditava. A pergunta de Jó a seus amigos: por que isso está acontecendo comigo? A luta para encontrar sentido no meio do sofrimento é a maior das provas. Abraão falou profeticamente, mas o tempo estava passando. Eles chegaram ao topo do monte. Ainda não havia cordeiro. O que um pai faz quando sua profecia e a realidade parecem estar em colisão frontal? Você já teve que dar uma resposta de fé quando todas as evidências ao seu redor pareciam contradizê-la? Como você se manteve firme? A escuridão é a obediência em ação. Eles chegam ao lugar, e edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha. Cada pedra que ele coloca é um passo a mais na escuridão da obediência. E então, o ato mais doloroso. E amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. O texto não registra nenhuma luta de Isaque. A tradição judaica sugere que ele, já um jovem forte, se submeteu voluntariamente. É uma imagem da submissão do filho ao pai. A escuridão é a rendição total, a aceitação do sacrifício, o silêncio antes do golpe. Jesus no Getsêmani, sendo preso, ele se entregou voluntariamente. Porei a minha vida para tornar a tomar. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. A rendição total a Deus precede a maior das vitórias. Se você escolhe se render ao plano dele hoje, curta este vídeo. Aprovação suprema. O ponto de ruptura. O teste levado ao seu limite absoluto. E estendeu Abraão a sua mão e tomou a faca para imolar o seu filho. O coração do universo parou. Os anjos prenderam a respiração. A fé não é apenas uma crença mental, é uma ação. Ele não estava blefando, sua mão estava erguida, a lâmina estava pronta para descer. Ele passou no teste. Ele provou que nada, nem mesmo o filho da promessa, era mais valioso para ele do que o Deus da promessa. Sua obediência foi completa. A cruz, o pai não poupou seu filho. O sacrifício que foi interrompido no Monte Moriá foi completado no Monte Calvário. A faca, figurativamente, desceu. Quando a profecia e a realidade colidiram, Abraão escolheu obedecer à ordem de Deus, confiando que Deus mesmo teria que cumprir a profecia de alguma forma. Ele agiu sobre o que sabia, a ordem, e confiou no que não via, a provisão. Declare com seu coração rendido: Senhor, eu confio em Ti acima de tudo. E no último milissegundo, a recompensa. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. O alívio, a libertação e então a provisão. E levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. Deus proveu, exatamente como Abraão havia profetizado. A provisão no deserto, o maná que caía do céu, a água que brotava da rocha. Deus sempre provê para o seu povo quando eles andam em obediência. Deus é o nosso provedor. Se você já viu a provisão dele chegar na hora exata, comente: Deus proverá, para encorajar outros. O caminho de volta, a descida do monte, é uma jornada completamente diferente. E naquele lugar, Abraão recebe uma nova revelação sobre quem Deus é. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Em hebraico, Yahweh Irê. Ele não desce apenas com seu filho vivo, ele desce com um novo nome de Deus gravado na sua alma. O caminho de volta é a jornada de quem agora conhece a Deus não apenas como o prometedor, mas como o provedor do sacrifício. Moisés descendo do Sinai.
Ele voltou com o rosto brilhando e com as tábuas da lei, trazendo uma revelação de Deus que mudaria a nação para sempre. A ressurreição é a confirmação e a expansão da promessa. O anjo do Senhor chama pela segunda vez e declara o juramento de Deus. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Isaque, que estava figurativamente morto, agora é o portador de uma promessa reafirmada e selada por um juramento divino. A aliança ressurge, mais forte do que nunca. A ressurreição de Cristo. Sua ressurreição selou a nova aliança, garantindo que todas as promessas de Deus são sim e amém nele. A revelação final, o segredo que Abraão traz do Monte Moriá para toda a humanidade, é a verdade mais central do Evangelho. Deus provê o Cordeiro. Por milênios, Israel se lembraria de que no monte do Senhor se proverá. E 2000 anos depois, num monte, naquela mesma região de Moriá, o Calvário, Deus proveu o Cordeiro definitivo. Isaque foi poupado, mas o filho unigênito de Deus não foi. Abraão não negou seu filho, e o pai não negou o seu. A revelação é que o teste de Abraão era uma sombra, um ensaio profético do sacrifício que Deus mesmo faria por amor a nós. A declaração de João Batista, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A resposta final à pergunta de Isaque. O Pai está te levando ao seu Monte Moriá hoje. Ele está te pedindo para colocar no altar aquilo que você mais ama. E a sua alma grita, mas ouça, o propósito do altar não é tomar de você, é te revelar um Deus que provê, é transferir sua confiança na bênção para o abençoador. Ele não está testando seu amor para te condenar, ele está testando seu amor para te promover a um novo nível de intimidade com ele, para que você o conheça como Yahuwah Iré. A pergunta de Isaque ecoa hoje, onde está o Cordeiro? E a resposta do céu já foi dada, o Cordeiro já foi providenciado no Calvário. Você não precisa mais sacrificar seus filhos ou suas obras, o sacrifício já foi feito. O que Deus pede de você hoje é o sacrifício da sua vontade, da sua lógica, do seu controle. Coloque o seu Isaque no altar e confie. O carneiro já está preso, no mato, esperando pela sua obediência. Não tema o altar. É o lugar mais seguro que existe, porque é o lugar da provisão de Deus. Entregue o que ele está pedindo e você descobrirá, como Abraão, que o nosso Deus sempre, sempre proverá. Se você deseja viver uma vida de fé radical como a de Abraão, inscreva-se neste canal agora e ative o sino. Queremos te fortalecer nesta jornada de obediência. Esta mensagem tem o poder de mudar a perspectiva de alguém que está passando pelo teste mais difícil de sua vida. Seja um anjo de encorajamento, compartilhe este vídeo e declare sua fé na provisão de Deus comentando com toda a sua força, #Deus proverá. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Gênesis 22:14.